Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 8, parte 3. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado e, ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes, enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhe a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo, aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração, em nome dos cilícios, exclamava alguém do meio da turba. Separa-lhe a perna pelos idumeus, secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do mundo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente, o tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nesta hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente, repetia o Salmo 23 de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio.
Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em voz alta: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto. Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente, no êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção, discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver, além do sentenciado, a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Em se afastando do calabouço, depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito
para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho. Mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do sermão da montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterradamente. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser. Enlouqueceste? Não, é ele, repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me 1 minuto. Deixa-me falar ao moribundo apenas 1 minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. A determinação foi cumprida, sem mais demora, enquanto Saulo mandava servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, senho carregado, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarsense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sanguenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarsense recuou tomado de espanto.
que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus, que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incorrecível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias.